Posso ir? Uhum. Que vontade de pegar nessa mão, mas será que eu não paro de olhar tua boca falar? Eu vou te beijar pra ver como é que fica. Quando eu comecei a tocar, eu sou de Recife, né? Comecei a frequentar uma região do estado de Pernambuco, chama Zona da Mata Norte, que é uma zona de cana-de-açúcar e é uma região que tem várias tradições culturais diferentes, né? E tradicionalmente as mulheres não podiam tocar em praticamente nenhuma delas. Quando eu comecei a tocar, ainda chegou o período das mulheres de tomar instrumento, de pedir para parar, porque não podia tocar. E até hoje acontece de quando eu vou tocar no maracatu, por exemplo, que é um ambiente predominantemente masculino, as pessoas vêm me dar parabéns. Ou, pior um pouco, dão parabéns ao meu marido, né? Vão dar parabéns a ele porque eu sei tocar. Eu fui educada para fazer o que eu quisesse fazer. Eu fui educada sabendo que eu poderia escolher a área que eu queria trabalhar. E que eu teria suporte para isso. E que o mundo não me repreenderia por isso. Eu fui criada assim. Mas eu fui criada assim porque eu sou uma mulher branca de classe média. Vontade de pegar nessa mão, mas será que eu não paro de olhar tua boca falar? Eu vou te beijar pra ver como é que fica. Não vou te... Na minha família, a autoestima sempre foi muito bem trabalhada. Eu aprendi que eu posso tudo. Eu posso desenhar uma história bacana também, uma história bem interessante. E, enfim, porque eu tive essa autoestima muito bem trabalhada dentro de casa. No Brasil e no mundo, as minorias sociais enfrentam dificuldade em muitos contextos. Um deles é a arte. No mundo da arte, esses grupos têm menos visibilidade em relação aos que não são de minorias. O programa Rumos Cultural é um programa de seleção. Ele sempre foi muito focado em trazer à tona o trabalho de artistas que tivessem pouca visibilidade no mercado da arte e da cultura brasileira. Teve início em 97, então é um programa com bastante maturidade, né, dentro do cenário brasileiro. Foi um dos pioneiros nesse formato de edital público, quer dizer, qualquer pessoa poderia participar sem muita limitação de idade, de currículo, né? Então ele já foi pioneiro e ele já abriu portas de alguma forma para que as minorias se sentissem representadas por isso. Ele não tinha muitas exigências de participação. Ainda assim, a gente sentia que era um programa muito focado realmente na questão da linguagem, a questão estética, a questão artística com uma certa pureza, digamos assim, né? E a partir de uns 5 anos para cá, a gente percebe que a questão social e a questão de gênero, essas questões que estão pulsando também na sociedade, elas também passaram a pulsar nesses programas de seleção. A gente vê aí um aumento muito importante e relevante dessa participação. A construção de indicadores, quer dizer, de levantamento de dados, de pesquisas, ainda é uma novidade aí no mundo da arte aqui no Brasil, né? A gente tem alguns observatórios que estão se detendo a isso, mas as pesquisas ainda são muito mais focadas para entender as questões regionais, as questões de perfil de projeto que se inscrevem. Então a gente ainda não tem dados tão precisos, mas o que eu posso dizer com certeza para vocês é que, diferentemente do ano passado, onde a gente teve pouco mais de 100 selecionados e a questão artística era muito importante, neste ano, a gente acabou de selecionar, divulgou os resultados em maio, né? A gente teve aí uma representação muito maior dessas questões sociais, questões que estão afligindo as pessoas fora da arte também.
Então, dos 117 projetos que a gente selecionou, pelo menos 15 tem uma representação muito forte. Tanto a questão de transexuais, é uma temática em pelo menos 4 projetos selecionados. A questão do movimento negro também, desta vez, veio pra gente como um grande alerta de que essa atenção precisa ser dada tanto nas comissões de seleção quanto na programação artística e cultural do país. No programa Rumos, a gente sempre teve muito a questão das minorias de alguma forma tratada. Ela não era tão numerosa, mas sempre teve ali, né? Quer dizer, comunidades ribeirinhas que faziam um trabalho musical muito relevante, eram selecionadas, isso estava aqui. Só que o que a gente percebeu de grande diferença, antigamente, esses projetos, eles tinham uma espécie de mediador, né? Quer dizer, um pesquisador, ele ia lá para comunidade ribeirinha, ele conhecia esses mestres criadores e se inscrevia para trazer esses mestres criadores para o programa. O que a gente percebeu, especialmente nesta última edição, é que agora não tem mais esse mediador, né? Quer dizer, as comunidades, elas próprias assumiram protagonismo, são elas que escrevem seus projetos, são elas que divulgam seus projetos, elas assumiram esse papel. E acho que a mesma coisa aconteceu também com esses criadores negros, quer dizer, não é mais um pesquisador de universidade questionando como está a produção negra. Não, são os negros mesmos, eles são os pesquisadores, eles são os criadores. Então eu acho que essa foi uma mudança muito bacana que a gente viu acontecer aí nos últimos 5, 6 anos, mas que este ano pro Itaú Cultural veio com intensidade total. O protagonismo é meu. Por mais que eu tenha uma banda composta hoje só por homens, mas a decisão e os encaminhamentos são prioritariamente meus, por mais que eu trabalhe em parcerias, né? Não tem ninguém me dizendo o que é que eu tenho que fazer. E ninguém também hoje me dizendo o que eu não posso fazer, por ser mulher, né?